Deus descansa sobre ti e da sua parte falam mal dele, mas da tua parte ele é glorificado. Mas a glorificação de Jesus foi removida deste verso. Apocalipse 1:11, o que removeram? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Desapareceu. A sua eterna divindade foi removida. Apocalipse 5:14. E os 4 seres viventes disseram amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre. Aqui temos a sua divindade eterna, pois ele é eterno. Mas saiu da RSV e desapareceu da NV. Bem, Mateus 4:4. Mas ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como é que nós vamos saber o que foi que Deus disse se há uma confusão tão grande assim? E tudo isso baseado na mais pura lógica. Qual desses você acha que é o texto mais provável? Aquele que aparece na King James ou aquele que aparece nas outras versões? O que vocês acham? O que vocês pensam? Tem que ser o texto da King James, porque as outras versões são tão patéticas às vezes. Esta é a palavra para elas. Elas são patéticas. É uma boa palavra. Dá uma sensação boa na boca. Elas não fazem o menor sentido. Eu tenho uma história interessante. Aqui está o protetorado de Santa Catarina no Monte Sinai. Agora, o que foi dado no Monte Sinai? O que foi que Deus deu a Moisés no Monte Sinai? Ele lhe deu a lei, ele lhe deu a Bíblia toda. Aliás, o Pentateuco, os primeiros 5 livros, ele os recebeu ali, diretamente de Deus, e ele escreveu isso no livro, que é chamado de Lei de Moisés. E esse camelo não tem nada a ver com a minha história, ele só está aí para torná-la mais interessante. E aqui está o Monte Sinai, e dizem que as tábuas da lei foram cortadas dessa própria rocha. Bem, isto é simplesmente o que diz a tradição. Vamos subir o Monte Sinai. Foi aqui que Deus falou. Se este é o lugar que Deus mesmo falou, porque a gente não tem certeza. E Deus falou aqui em grande majestade. Ali ele entregou a lei. Lá em cima, há uma pequena igreja copta. É difícil subir até ali. Meus pés ficaram doloridos. E se nós descemos, então, nós descobrimos outra coisa. Aqui está a bacia de Elias. Aqui está um sinal dizendo Monte Sinai. E ali embaixo, a bacia de Elias. E a tradição diz que é aqui que Elias se ocultou quando estava fugindo de Jezabel. Agora pensem nisso. Daqui do Sinai, Deus envia sua palavra. Esse é um grande pensamento. Elias fugiu para esse lugar. E é aí que ele se escondeu de Jezabel. Por que ele fugiu de Jezabel? O que ele tinha feito para que ele tivesse que fugir de Jezabel? Eu lhe direi o que ele fez. Ele teve um confronto com os sacerdotes de Baal. Uma grande confrontação entre a verdade e o erro. E depois da confrontação, Deus o levou até o Sinai. É dali que a palavra veio. E foi isso que tornou a confrontação possível. Agora, o que há no Monte Carmelo hoje? Um enorme templo Bahá'í, que ensina que todas as religiões são a mesma coisa, que não há diferença entre as religiões. Então parece que nos últimos dias surgiu uma nova doutrina. Não há mais diferença entre as religiões, mas Elias pregou que havia uma diferença e que há um juízo. E ele volta até a lei, aqui no Sinai. Mas hoje, não, no Monte Carmel há um templo Bahá'í. E ele diz que todas as religiões são exatamente a mesma. E algo mais. Do Sinai, a palavra de Deus saiu para o mundo. Mas do Sinai, hoje, uma coisa diferente vai para o mundo. Aqui está o mosteiro. É o mosteiro de Santa Catarina. Foi aí que o texto sinaítico foi encontrado. E esse é o texto sobre o qual todas essas corrupções que nós descobrimos na Bíblia se baseiam. Então, aqui do Sinai, uma nova palavra é emitida para o mundo. Uma palavra corrompida. Carmelo está corrompido, não há diferença. Deus não é um Deus que diz, saiam, façam uma diferença, estabeleçam a diferença entre eles e aqueles que adoram o Deus verdadeiro. Será que esta é a mensagem enviada hoje ao mundo? Mas aqui temos outra mensagem. Eis uma mensagem ecumênica para você.
Nós somos todos o mesmo, nós estamos sentados no mesmo lugar. O diabo detesta o Carmelo. O diabo detesta a lei de Deus. E ele a está contrafazendo bem aqui. Ele pegou aquilo que Deus criou e está tornando essa coisa como se fosse sua. Ele é sorrateiro. Não concordam? Eu acho que ele é muito sorrateiro. 1 Reis 18, 21. E Elias veio a todo o povo e disse: por quanto tempo cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal, então segui-o. E o povo não lhe respondeu palavra. Eles teriam preferido servir aos dois. Então eles teriam paz e tranquilidade. E hoje querem fazer a mesma coisa, querem adorar os dois.